aí. Verdade, o Telezinho. Vamos conversar aqui o Telezinho da Copinha. O próximo E aí? passo é na hora que cada um for comentar, tem aquela vinhetinha de rádio antes, tá ligado? Maestro Cássio Zirpoli. Tem que ter a vinhetinha. Aqui é assim, cara, é passinho. Exatamente. É boa. Boa ideia. Trabalha aí, Fred, trabalha aí. Mas a gente teve na Copinha duas vitórias importantes, né? Duas classificações importantes. O Floresta passou pelo Atlético Paranaense. Vitor Vilar chegou por aí. O Floresta passou pelo Atlético Paranaense nos pênaltis. E o Sport, no segundo jogo aí do dia, venceu o Cruzeiro por 2-1. Mais uma vitória grande do Sport, né, Cássio? Depois de vencer o Corinthians, já se classificou bem. E aí pega o Corinthians, pega o Zumbi, passa, pega o Corinthians num jogo já gigantesco para a Copinha, né, maior vencedor da Copinha, passa, e hoje pega um Cruzeiro que vinha bem também, né, é o melhor ataque da competição, e o Sport passa com, não sei se dá para dizer tranquilidade, porque no final ali teve um pouco, mas ali era uma abafa, né, mas assim, até os 75 minutos ali, foi o gol do Cruzeiro, 2-1, o Sport era tranquilo, era 2-0 tranquilo, sem sofrer e tendo chance de fazer mais, né? Tinha bola na trave, teve sofreu esses 15 minutos, que coisa que eu acho que não sofreu contra o Corinthians. Eu acho que os últimos 15 minutos do jogo contra o Cruzeiro, o Sport não tinha tido contra nenhum outro adversário. Detalhe, é normal e suportou, né? Tomou um gol e suportou. Então, não é uma crítica de... O time segurou o resultado e conseguiu avançar, mas esse período, na hora que você fala que sai o gol do Cruzeiro, detalhe, ele sai um minuto depois do Sport acertar o travessão numa jogada muito boa, que era para fazer 3-0. Um chute de Juan Xavier, que era para acertar o travessão. O Jean rolou a bola, ele driblou, bateu bem ali na divisa da trave com o travessão. E saiu um segundo depois do narrador dizer: esse é o momento que o Cruzeiro gosta de fazer gol. Gol do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro tem essa reação na campanha de gols assim nesta campanha, na reta final. O jogo todo, isso. Ou seja, o Sport estava bem tranquilo, como você falou, com chance para fazer um contra-ataque, várias oportunidades de contra-ataque, e esse foi muito perto. Teve bola passando perto da barra, mas esse foi no travessão. Teve um dia que ele vai pela esquerda, o cara que já tinha feito o segundo gol, em vez de chutar, ele vai para a esquerda, cruza, e o zagueiro do Cruzeiro tira em cima ali, e aí batendo o cara do Sport entrar. Ou seja, tiveram oportunidade para fazer o 3-0, mas aí leva esse 2-1 e tomou essa pressão. E é importante ter levado essa pressão porque segurou, assim, depois de levar um gol, segurou a vantagem. Porque contra o Corinthians, embora o Corinthians tenha feito 1-0 e até os 20 do segundo tempo, ou seja, 65 minutos de jogo, o Corinthians venceu o Sport. Eu acho que o risco maior ali esteve nessa reta do final do Cruzeiro, porque ali foi uma pressão realmente onde o Cruzeiro ganhou muito a bola de conseguir ali não só ter a bola, como ter a bola perto da área. Mas teve esse volume, mas sem criar nenhuma grande chance. Porque isso aconteceu, mas não teve uma grande chance do Cruzeiro e o Sport vence por 2-1 de novo, né? Eu acho que está bem pesado para mim aqui a conexão com essa quantidade de gente. Muito difícil. Se travar aqui, eu vou me ligar. Repetiu o placar, 2-1, o jogo contra o Corinthians e pela terceira vez em 21 participações do Sport. A primeira foi em 74. E são participações bem intermitentes, nunca foi... se são 21, a primeira foi em 74, então tiveram vários hiatos, e as outras vezes que o Sport chegou nas quartas de final, sendo essa só a terceira vez, elas foram em 97, 2016, onde o Sport parou nas quartas. Aliás, o Nordeste, só daqui para frente, só passou 3 vezes. Com Vitória em 93, onde o Vitória foi vice do profissional na Copa São Paulo no começo do ano, o Vitória tinha sido semifinalista. O Bahia de 2011, que o Bahia é vice-campeão, e o Bahia de 2013, que o Bahia é semifinal. Essas são as 3 vezes em que o Nordeste ficou entre os 4 e o teto do Sport é chegar nas quartas de final. E eu digo isso, assim, ou seja, para o Sport, já é a melhor campanha do Sport. Mas, ou seja, é melhor, junto com outras 2 campanhas. Mas esse é o melhor time que o Sport já teve na Copa São Paulo. Time. Eu não estou nem falando de valores individuais, tá? Porque você pode pegar um time que tinha um jogador que disputou muito bem, que vendeu por não sei quantos milhões, como a gente até já falou aqui. O de 2016 tinha Adrielson e tinha Maílson.
embora a Adrielson tenha tido aquela confusão, um jogador que poderia ter rendido milhões, mas o Sport teve aquele negócio todo rolo, mas o cara tá no Botafogo, foi pro Botafogo, fez um gol brasileiro, o Maílson vendido por quase 3 milhões de reais, ou seja, o papel de revelar jogador aconteceu no time de 16. E esse time provavelmente vai ter também esse papel de revelar jogadores agora. Mas eu estou falando como time, conjunto, futebol. Esse foi o 6º jogo do Sport na Copa São Paulo e foi a 6ª boa apresentação do Sport na Copa São Paulo. Veja só, eu não lembro assim, de qualquer categoria do Sport assim que eu tenha acompanhado. Eu tuitei isso, Cássio. Eu tuitei isso no segundo jogo. Quando o Sport veio no segundo jogo, foi a minha tuitada pós-jogo, ali dizendo assim: pode até ser assim. Podia perder o jogo. Uma falta de memória lá minha para mais para trás, mas assim, a minha impressão é de que esse time do Sport, time como coletivo, é um dos melhores que eu vi de base assim, do Sport. Claro que eu não deu para acompanhar, por exemplo, nos anos 90, só mostrava a reta final. Se eu não me engano, 97, eles perdem de 5-2 para o Santos nas quartas de final. Ele passa pelo Vasco, acho que ele passa pelo Vasco, depois cai para o Santos. E passava só os principais jogos, não passava os jogos da primeira fase, como se acompanha hoje, né? Tipo, até poucos anos, na verdade, você nem viu os jogos da primeira fase. Você via um jogo, de repente, poderia até ter uma transmissão de rádio, mal assombrado, o cara pegar uma rádio e internet. Mas agora você consegue assistir todas as partidas. E são 6 jogos que o Sport tem, 5 vitórias e 1 empate. E são 6 bons jogos que o Sport fez na Copa São Paulo, os últimos 2 contra 2 bases muito fortes. Então, já era contra o Corinthians se não tivesse passado. E é bom situar só que empatou quando era para empatar, tá? Não, e empatou porque a bola não quis entrar, porque perdeu assim uma quantidade de gols contra o Comercial inacreditável, assim, a última bola do jogo era a bola de gol e a bola não entrava. Simplesmente ele foi 0-0 porque a bola não entrou. Não foi 0-0 o morro na trave naquele jogo e mais alguns gols. Um jogo com campo muito pesado, chuva. Isso. Né? Não, era um jogo que não era para ter oportunidade, o Sport criou, ou seja, é um 0-0, mas não foi bom, não foi 0-0 do Sport, não ganhou o jogo por um detalhe. Por isso que eu estou dizendo, por isso que eu estou falando, são 6 boas apresentações, eu estou incluindo aquele 0-0 contra o Comercial. E assim, eu acho que é o melhor time que o Sport já teria sido se tivesse caído na terceira fase contra o Corinthians, já teria sido se tivesse caído hoje nas oitavas, e porra, se cair para o Goiás, continua, é óbvio que continua, que é o próximo adversário, continua valendo a mesma coisa. Assim, é um time que foi para São Paulo e fez ótimas partidas, foi subindo o sarrafo, o desafio técnico foi aumentando e foi mantendo isso. Então, é mérito de Suede, o treinador, dos jogadores que estão no limite da idade e de ter feito algo diferente, de ter mandado, como já falei algumas vezes já aqui, o time principal. E eu queria até, antes de passar a bola, sobre isso eu queria até dar um exemplo. Não aconteceu, tá? Não aconteceu, mas eu falei até no grupo do 45 minutos que era para ilustrar um pouco do meu ponto, onde deixa esse time jogar. Vamos supor, isso não aconteceu, tá? Só estou falando assim, mas poderia acontecer, já aconteceu outras vezes, tira o cara da base lá, o cara não interessa, o cara vai jogar. Vamos supor que agora, os caras estão jogando muito bem, revelou, o jogador está pronto, esse cara vai ser aproveitado no profissional, aí de repente agora vai começar a maratona para o esporte. Joga terça Pernambucano, joga sábado Copa do Nordeste, fica Pernambucano Copa do Nordeste, vai ficar dessa forma, aí de repente Anderson fala: rapaz, eu preciso de Aju. Manda vir Aju, manda vir Juan Xavier, manda vir Baraca. Esses caras vão jogar comigo aqui agora. Isso, de repente, antes do jogo do Goiás. Não seria uma sacanagem se acontece um negócio desse assim? Mas alguém poderia pensar, mas eles estão no reforço, porque é um dilema. Mas eles estão de jogar o profissional, eles vão estão ainda a jogar o time principal do esporte. Mas, deixa essa campanha terminar. É isso que eu estou falando. Você valoriza a campanha, deixa essa campanha terminar. Isso não está, repetindo, isso não está acontecendo. Só estou ilustrando algo que muitas vezes acontece. Não aconteceu com o esporte, mas acontece porque o que vale é o profissional, mas você acaba sacrificando um trabalho que está ali, está na caverna do dragão. O portal se abriu. Então, assim, esse time que está lá, o Sport perdeu o Riquelme, né, que está machucado na coxa, mas está indo bem. Se vai parar no Goiás ou vai para a semifinal, vai seguir, deixa esse time jogar. Porque estou acompanhando esse time, está sendo muito bom ver esse time jogar. O time joga bem. Não é um time só de resultado, não. Até porque eu estou frisando aqui que já poderia ter caído no Corinthians, valeria essa opinião. Antes do jogo do Cruzeiro, já disse que poderia cair do Cruzeiro, valeria a opinião, mas não, a opinião se mantém e os resultados estão vindo. É um time que consegue os resultados e um time que joga bem, controla o jogo, não parece um time sub-20. E por que não parece? Porque é um time que tem uma característica diferente da maioria dos times mais novos. É um time com obediência tática que você não costuma ver em campeonato de base. Perfeito. JP, bola, a gente já, enfim, esse time, como a gente já falou aqui, tem mostrado aí desde o começo, né? Mas, por exemplo, hoje
Eu não vi o jogo contra o Corinthians, mas hoje me impressionou, assim, além de bola, a maturidade do time, né? Assim, de conseguir passar as barreiras que o jogo vai impondo ali, que o Cruzeiro, com o adversário forte, melhor ataque. E o Sport conseguiu mostrar uma maturidade. Eu vi uma maturidade imensa desses jogadores no jogo de hoje. É claro que toma o gol ali aos 35 e o Cruzeiro passa a ter a bola, passa a ter volume, mas também não tem uma grande oportunidade, né? O Cruzeiro ronda, chega na linha de fundo algumas vezes, inclusive, com o número 17 deles, consegue levantar a bola na área, mas não tem também uma grande oportunidade. Paulo Vitor não faz uma grande defesa. Um time que vai se mostrando completo aí, né? De bola, de maturidade, de peças individuais, né, JP? Exato, Lucas. É um time que tem muitas histórias para serem contadas, né? E é uma base que já há algum tempo se conhece, né? Vários desses jogadores já se conhecem de algum tempo de esporte. O próprio Suede, né, trabalhou com alguns desde o Sub-13, e um detalhe bem engraçado é que com o Davidson, lateral direito, o Suede trabalhou com o Davidson desde os 7 anos de idade de Davidson, em escolinha de futsal. Ele está desde os 7 no esporte, né? Exato, então assim, é um conhecimento que o Suede tem desse elenco, né? Até que chegou recentemente, como o próprio Jean, que é o autor do segundo gol, que está aí na foto, né? Mas o Sport consegue colocar ele bem no jogo, um primeiro tempo ali um pouco mais apagado, mas um segundo tempo extremamente importante, tanto de aplicação técnica, né? E aí a prova veio no gol, no golaço que ele faz, mas também de aplicação tática, né? Ajudando muito. E no intervalo o Suede traz uma substituição que mostra para mim uma grande face desse elenco, né? Um elenco que viajou com 19 jogadores de linha para a Copinha e tem com o Suede um entendimento muito grande de tudo que esses jogadores podem entregar, porque o primeiro tempo tinha Mateuzinho na ponta, com Davidson na lateral direita, a Ju formando a dupla de zaga com Baraca e Nasson na lateral esquerda. E aí no intervalo, já com 1-0 no placar, Suede traz a alteração de tirar Mateuzinho, né, tirar o Mateuzinho ponta, e coloca Kaique. Né, e Kaique entra na lateral esquerda e começa um efeito dominó que empurra Nasson para a zaga, né, para a zaga pela esquerda, Baraca para a zaga pela direita, Marcelo Aju para uma lateral direita, né, e faz Davidson virar ponta. Então, assim, o conhecimento que Suede tem da capacidade de que cada um pode, do dia a dia que mostra, né, que prova que cada um pode jogar em alta qualidade em mais de uma posição, né? Nasson foi lateral esquerdo, foi zagueiro, Aju foi zagueiro e foi lateral direito, Davidson foi lateral e depois foi ponta, e todo mundo consegue entregar, né? Todo mundo consegue entregar de uma forma que mostra a capacidade deles e a capacidade do treinador de conhecer, de ter o seu elenco na mão e de, né, e aí digo mais, no dia a dia, utilizar esses caras dessa forma. Porque não é a primeira vez que isso acontece. Durante a campanha do Pernambucano, né, no jogo da final do Pernambucano Sub-20, Davidson começa como ponta e vem para a lateral e rende. E hoje tem um processo inverso, digamos assim. Da lateral vai para a ponta. Né? Então, assim, esse é um reflexo do dia a dia, de um dia a dia de trabalho, né, de um dia a dia que Suede busca isso desses atletas, e hoje eu posso falar que isso é uma marca, né, das categorias de base do esporte. Dentro do processo metodológico, todos os treinadores que assumem as categorias sabem que tem que treinar seus jogadores para atuar pelo menos em 2 posições, né, quando não 3, e aí a gente já viu o Lucas André atuar de primeiro volante, né, Fábio, se precisar, pode atuar mais à frente. A gente já viu jogar em dupla Fábio juntamente com o Ítalo, que hoje está no profissional, e Fábio fazendo mais de uma função. Né? Então, assim, dentro de um processo de formação do jogador moderno, vamos dizer assim, né, que hoje o mercado pede, né? O mercado pede esse jogador que possa fazer mais de uma função, pede esse jogador que tem essa capacidade tática de contribuir dentro de vários contextos, seja um contexto mais reativo, seja um contexto mais de proposição de jogo com a bola no pé, seja um contexto mais de bola longa e você brigar pela segunda bola lá na frente, seja um contexto de trazer essa bola para construir desde trás, né? Então, a gente vê que esse time de fato está preparado, né? E muito disso
se reflete por conta desse trabalho do dia a dia que cobra cada detalhe desse que a gente está conseguindo ver em campo, né? Perfeito. Fred, e Suede eu acho que é um capítulo importante aí, um capítulo fundamental desse time do Sport. A gente tem vários destaques, tem a Ju, tem Davidson, tem Juan Xavier fazendo uma boa copinha, Jean Fábio, muito né? bem, Inesperado. Fábio muito bem. Não se ouvia Pra falar, mim, né? Lucas, né? Para mim, os três principais são a Ju, Lucas, André e Fábio, tá? Mas vários outros jogadores do time bem. Mas eu acho que tudo passa por Suede, né? O JP já passou muito bem aí. E Suede vai, enfim, essa campanha hoje com a rede social, todo mundo já começa a conhecer. Eu estava hoje, durante E o ele é jogo, ativo, né? durante o jogo eu desci aqui no prédio, o meu filho pediu para, enfim, jogar bola aqui, eu fui no campo e tinha um pessoal na academia que fica do lado do campo e duas pessoas já comentando sobre o Suede, assim, o treinador é muito bom, esse treinador tem que ser aproveitado e tal. Então, é um cara que, com toda certeza, se Anderson cair mais para frente aí, Suede hoje passa a ser o primeiro nome a ser falado na Ilha do Retiro, né? É um cara que conseguiu sair. Pouquíssima gente conhecia o Suede em 2022 e hoje ele é conhecido por boa parte do esporte e com certeza por esse trabalho, por esse ótimo trabalho, que aí a gente começa a resgatar o pré, que pouca gente conhecia, os números dele são muito bons, ele passa a ser o nome aí, vamos dizer assim, para ser a sombra para esse profissional hoje, né? Lucas, sua pergunta, ela já vem com resposta, né? É exatamente isso. Quando você começou a construir a pergunta, foi quase que simultâneo a uma mensagem aqui no chat, né, de Pedro Koch, dele dizendo o seguinte: se bobear, já coloca Suede no lugar de Anderson. Se mostra um treinador com muita capacidade de envolver o adversário. Esse é o futebol que o clube, como o esporte, tem que apresentar. E essa mensagem ela vem justamente quando eu começava a formular na minha cabeça a resposta, e a resposta iria nesse sentido, de dizer que o Sport fez seis jogos na campanha. Os dois últimos bem significativos, já que você tirou dois favoritos naturais e potenciais ao título. Porque tem esse detalhe, o Sport chegou nas quartas, mas chegou nas quartas, porra, pegando um caminho muito acima do que é comum, entre aspas, para se chegar nas quartas de final. Isso. O Sport pegou, assim, tabela horrorosa. E o Sport foi limpando a tabela a ponto de que as quartas de final, pelo menos em relação à camisa, tem um adversário de camisa menor do que o das quartas e das oitavas. Mas tem a contrapartida desse desgaste, né? Já tem já não vai ser o time completo contra o Goiás, porque justamente pelo desgaste desses jogos. Juan não joga e Ronald também, que é banco, né? Mas poderia ser um potencial substituto. E a Ju é dúvida, né? Isso. Além de Riquelme. Que é isso, Pacini? A Meu vida irmão é passou aqui atrás, veio perturbar aqui. Eu falei, pô, tô trabalhando, cara. Irmão. Irmão. Aí. Antes fosse minha noiva, era melhor, mas ela só tá dormindo já. Então, a gente via, né, já a cada jogo a gente via isso. Pô, toda boa partida de Fábio. Aí alguém chegava e dizia: não é possível que Fábio não seja melhor que Ronaldo. Aí Kaique perde um gol, não é possível que Riquelme não seja mais útil que Kaique, né? Aí a Ju joga bem no volante da zaga, Sabino tá gordo, não sei o quê. Enfim, a cada partida boa da base, existia na torcida uma comparação natural, precipitada, como sempre são essas comparações, mas uma comparação orgânica da torcida. Ninguém estimulava aquilo. Dos jogadores da base, dos jogadores da Copinha, com os que estão jogando no time principal. E aí eu já vim pensando justamente isso, Lucas, que você traz na pergunta, que Pedro traz no comentário. Até Suede já começa a ser tratado dessa forma. Não tenha dúvida, tá? Por isso eu digo que sua pergunta já vem com resposta. Não tenha dúvida que se Anderson cair em março, em abril, em maio, em junho, em setembro, tá?
Não há nenhum fator, detalhe, para que Anderson seja contestado até aqui. Balançar, porra, pelo amor de Deus, o cara fez 2 partidas esse ano, partidas dentro da aceitável, não tem nada fora da normalidade. Mas Anderson coloca seu nome. Anderson não, desculpa, Suede coloca seu nome. Algo que César Lucena, por exemplo, jamais colocou e jamais colocará. Tá? Então, eu acho que há sim um trabalho em curso que vai do treinador aos jogadores, e aí também aquilo que Cássio fala, a toda decisão de se levar a sério, de se colocar, não vou chamar de força máxima, mas algo próximo disso que o Sport tinha. Eu acho que o Sport está incorporando esses meninos, está dando confiança a esses meninos, e eles estão, no mínimo, garantindo um bilhete para não ficarem no final da fila quando precisar acionar um jogador. O Sport, por exemplo, eu até trouxe isso aqui, o Sport tinha o interesse em trazer mais um volante para esse começo de temporada. Só que o Sport não queria trazer mais um volante para compor. O Sport queria trazer um grande volante. Dentro, lógico, eu tô falando. Quando eu estou falando grande volante, eu estou falando grande volante para um time de Série B. Ok, para um protagonista de Série B. Mas é nesse nível. Eu não estou falando aqui que o Sport está pensando em volante de Série A. O Sport, por exemplo, teve Jussa oferecido à disposição, conversou, mas chegou à conclusão que Jussa não era esse nome. Não era o nome para dizer, ó, definitivo. E a direção optou por esperar. Por começar a temporada, esperar o mercado mexer um pouco, opções surgirem, e esse volante ser contratado depois, seja ainda a tempo de jogar estadual Copa do Nordeste, seja para a Série B. Agora, essa espera, por exemplo, abre possibilidade para que Fábio jogue. Abre possibilidade para que a Ju jogue. Não estou dizendo que ele vai chegar da Copinha e dizer, ó, Ronaldo, sai, agora o titular é esse cara aqui. Não é assim. Mas ter mais chance, ganhar o bilhetinho. Ganhar o bilhetinho para furar fila, né? Para não ter que ficar sendo reserva do reserva do reserva do reserva do reserva. E eu acho que o Sport, ele dá um passo interessante, né, nesse momento que o clube vive, porque, detalhe, teve algo que foi muito falado, e Cássio sempre cita isso, e muitos torcedores citam. Eu quero ver como é que o Sport vai conseguir, em 2023, ser um clube para fechar no azul, como foi em 2022. Ser um clube que consegue pagar os salários, que consegue pagar dívidas, né, que consegue ter um balanço ok. Porque, para ter esse balanço ok em 2022, vendeu Gustavo, vendeu Mikael e, por fim, vendeu Maílson. Agora, já se projeta aí jogadores que podem interessar o mercado. Tá? Então, para mim, o Sport, nesse momento, ele só tem ganhos, né, a colher do que aconteceu até aqui na Copa São Paulo. E sim, independentemente de revelar jogador, maturar jogador, ganhar rodagem, eu também vou citar de novo o Cássio. Cássio, quando fala da Copa do Brasil, ele sempre falava o seguinte, da Sul-Americana. Meu amigo, quando você chega nas quartas, você passa a falar em título. Quando você chega nas quartas, pô, pelo amor de Deus, 3 jogos, 3 duelos. Porra, você tem todo o direito de falar em título. Tanto e aí eu acho que quem foi revelado já está revelado, pô. Agora é tentar ir mais longe. Tanto que se não. É o bom, só que. Agora é aumentar o preço da turma, né? Vai todo desfalcado. Mas aí é isso, assim. Chegou nas quartas é que tem título. E aquela minha enquete que eu citei no programa passado, né? Aquela minha enquete, ela tá dando 81%, pô. Mas sei lá quantos mil votos teve, tá dando 81%. Essa enquete foi muito boa. Eu não conheço nenhum torcedor do Sport que prefere o Pernambucano hoje do que a Copinha. Tem um contexto, a gente teve esse debate aqui. Claro que há o contexto, né? O contexto. Tipo, sim, é o contexto não atual. Então, o contexto desse ano, cada clube tem seu contexto. Eu acho que no contexto desse ano, se tiver a Copa do Brasil, pelo menos, que tipo, uma campanha que tire o time da Copa do Brasil ano que vem, não acho que vai, não.
Aí, a enquete de Fred. 2.000 votos. E tá dando quase 81% preferindo a copinha. Realmente, esse é o sentimento por conta desse contexto, do que foi feito. E a vontade de ver esse time indo mais longe aí na copinha.